Bom dia, alunos da turma 800. Espero que todo mundo esteja bem, né? Vocês, seus parentes, né? E que todo mundo esteja tomando as medidas necessárias para que a gente não dissemine o Covid-19, né? Então, galera, hoje a gente vai fazer as questões comentadas da unidade 3, né, de Geografia. O tema da unidade é sobre a população mundial. Então, aqui o texto vai falar um pouco sobre quais continentes concentram a maior população, qual a quantidade de indivíduos que a gente tem no nosso planeta, né? Depois vamos falar os principais países mais populosos do mundo, né? E é mais ou menos isso que o texto vai falar, né? Então, aqui nas atividades, né, a questão 1, a gente vai perceber que todas as três questões são bem diretas e objetivas, né? Então não tem muito o que a gente debater aqui. A questão 1, de acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas, né, o FNUAP, o planeta Terra é habitado por 6,826 bilhões de pessoas, né? Esse número já passou de 7 bilhões, tá, gente? Essa população está distribuída de forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso. Então a questão quer saber, dentre esses 5 continentes aqui, qual que é o mais populoso. Então a gente tem a África, né, que o texto vai informar lá em cima, para o ano de 2013, né, que a África tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Né? A gente vai ver que a América, aqui indica que a América tem um pouco menos de 1 bilhão, né? A Europa tem menos que a América, por volta de 742 milhões, e a Oceania tem 40 milhões. Aí a gente vai vir aqui para o texto, né? E a gente percebe que a questão certa, né? A opção certa é a Ásia. A Ásia tem 2 dos países que mais concentram pessoas no mundo. A China, que atualmente, né? Esse dado aqui já está defasado. Atualmente a China tem por volta de 1 bilhão e 600 milhões e a Índia tem por volta de 1 bilhão e 400 milhões, né? Então a gente vai ter aqui na Ásia 2 dos principais países com maior população. Então a opção certa é a letra C. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é constatado através das disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta. Então aqui também, questão objetiva, quer saber qual é o país mais populoso do planeta. Se a gente olhar lá em cima, né, a gente vai perceber que é a letra B, China, né? Aqui diz que já tem, né, nesse ano aqui, que eu não consegui identificar qual é o ano, no texto, tem 1 bilhão e 357 milhões e 380 mil habitantes, né? Como eu já informei, já passou de 1 bilhão e 600 milhões a China, atualmente. E a letra 3, os principais desafios demográficos do século XXI são... Então aqui quer saber quais vão ser os principais problemas que a gente vai enfrentar do ano 2001 até o do ano 2100, né? Que é o século 21. Então o século 21 ele vai de 2001 até 2100. Hoje a gente está em 2020, né? Então até a gente chegar no final do século faltam 80 anos. E a gente quer saber quais são os principais desafios, né? Quais vão ser os principais problemas que a gente deve enfrentar, pelo menos que está sendo sinalizado até hoje, né? É isso que ele quer saber? Não, né? Porque ele usa essa palavra exceto. Então, ele quer saber o que não é um problema, o que não é um desafio, né? Sempre quando tiver essa palavra aqui, exceto, é porque ele quer saber o que não é o desafio, né? Nesse caso aqui, o desafio demográfico, tá? Então, a gente tem que procurar aqui qual é a resposta, teoricamente seria errada, né? Aqui não é um desafio demográfico. Então, a letra A, envelhecimento da população. Envelhecimento da população é um dos desafios demográficos? Sim. Os países envolvidos eles já estão na 4ª fase da transição demográfica, onde a população diminui e o número de pessoas mais idosas aumenta, tá?
e a natalidade diminui muito, e a mortalidade acaba ficando mais alta que a natalidade. Tá? Então, quem foi meu aluno aí no 7º ano sabe muito bem esses conceitos, né? De natalidade, mortalidade. Tá. Letra B. Migração em massa de pessoas dos países pobres para os países desenvolvidos. Vocês vão ver na unidade 4 que a gente vai trabalhar os refugiados. E aí, quando vocês olharem essa atividade, vocês vão perceber que a letra B ela também é verdadeira, né? A gente tem um problema migratório muito grave das pessoas que saem dos países mais pobres para os países desenvolvidos, onde a gente diz que são os países mais ricos, com melhores condições de vida, né? Essa saída às vezes podem ser pessoas refugiadas de guerra, mas também podem ser por problemas ambientais, né? Grandes tempestades, terremotos, né? Fazem com que as pessoas que já vivem numa condição extremamente precária se acentue ainda mais essas condições e elas acabam tentando a vida nos países mais ricos para tentar melhorar, né, a sua condição de vida, dar condições melhores para suas famílias. Fome e desnutrição? Sim, né? Isso aqui a gente convive desde que a gente virou sociedade, né? Desde que o homem é homem, a gente convive com fome e desnutrição, né? Até hoje a gente não conseguiu resolver esse problema no mundo, tá? Então, sim, continua sendo um desafio para o século 21. Aí a gente vai vir aqui, vamos pular para a letra E, para a gente entender por que ela também está certa, logo não é a opção que a gente pede, o que a gente está pedindo é o exceto, né? Diversos tipos de racismo, preconceitos étnicos, culturais e outros. O que acontece aqui? Isso aqui é intensificado a partir do momento em que a migração se acentua, né? Eu aumento o número de pessoas migrantes nos países, quer dizer, pessoas com culturas, etnias, né, totalmente diferentes daqueles países que estão recebendo essas pessoas. Então, essa convivência com o diferente faz com que as pessoas acentuem o racismo, os preconceitos étnicos e culturais, tá? Então, isso sim é uma verdade, a gente consegue observar aí no mundo, né? A campanha de vidas negras importam, né? Contra o racismo, pelo fim do racismo, várias manifestações nos Estados Unidos, Europa e até mesmo no Brasil, né? Tentando combater esses problemas. Então, sim, isso ainda é um problema e vai continuar sendo um problema, um dos desafios para o século XXI. Aí a gente vem aqui na letra D, grande crescimento populacional, o que exigirá um controle de natalidade de muitos países. Mas calma aí, se eu estou falando que a população está envelhecendo, como é que eu posso estar falando que vai ter um grande crescimento populacional? Não bate, né? Se essa aqui, né, ela é verdadeira, essa aqui também não pode ser verdadeira. Então, essa aqui é a falsa. Então, ó, exceto. Então, o gabarito aqui é a letra D, grande crescimento populacional. A gente vai manter um grande crescimento populacional no mundo? Não, né? O crescimento populacional vem diminuindo no mundo. Isso não quer dizer que todos os países vão ter o seu crescimento populacional reduzidos. Isso não é verdade. A gente vê que alguns países vão manter um grande crescimento populacional. Por exemplo, alguns países da África, né, onde as condições de vida ainda são extremamente precárias e as pessoas tendem a ter mais filhos nesses países. A gente tem um exemplo aí da Nigéria, que é um dos países com maior crescimento populacional, né? Isso exigirá um controle de natalidade de muitos países? Não de muitos países, né? Os países centrais e os países que a gente chama de emergentes, eles estão tendo um envelhecimento da população, eles estão tendo uma redução populacional, né? Então, o exceto aqui é a letra D. Então, só para confirmar o gabarito, número 1, C, Ásia, número 2, B, China e número 3, D, grande crescimento populacional. Valeu, galera, até a próxima, de 8 às 10 da manhã, todas as segundas-feiras eu estou online para tirar dúvidas, tá? Valeu, gente!